Bom, gente, vamos para mais um vídeo e eu diria que uma nova série, uma nova fase aqui do canal. Eu confesso para vocês que eu tô muito cansada, mas eu vou conversar nesse vídeo com vocês por que eu tô me sentindo tão cansada. E como vocês já viram no título, né, eu vou colocar silicone. Provavelmente quando vocês assistirem esse vídeo, eu já fiz a cirurgia, já correu tudo bem e por isso esse vídeo está sendo postado, né? Então eu só queria compartilhar depois de tudo feito, é assim que eu costumo realizar as coisas por aqui. E como tudo na vida, né, eu gosto de compartilhar como que eu penso, como que eu chego a determinada decisão. Então aqui tem muita coisa da minha vida compartilhada com vocês, como que eu cheguei à conclusão de não falar mais com a minha mãe, como que eu cheguei à conclusão de não ter esse relacionamento com meu pai, a questão das minhas filhas. Então eu gosto de dividir a minha forma de pensar e gosto de ver nos comentários de vocês o quanto isso também ajuda vocês a pensarem um pouquinho fora ali da caixa, né? Então nesse vídeo eu decidi fazer uma série de vídeos, né? Realmente o diário, né, do silicone, o famoso diário de silicone, mas com uma pitada de Daniela, então compartilhando na íntegra as minhas inseguranças, os meus desconfortos, as minhas tomadas de decisões e ter voltado atrás, compartilhar com vocês o que eu penso sobre essa questão de estar influenciando outras pessoas na cirurgia plástica, sobre doença do silicone e todas essas coisas que envolvem, né, essa decisão que muita gente, enfim, tem dúvidas, critica, enfim. Então, o que eu penso a respeito de tudo isso e porque mesmo com tudo isso, né, com as possíveis críticas de vai botar cirurgia, fica influenciando pessoas a fazer isso, tem a doença do silicone, fulana tirou, ciclana tirou, deu problema, por que você decidiu colocar? Então, vou contar um pouquinho de tudo, que se passa aqui com vocês. Bom, quando eu era muito criança, assim, tipo, desde muito criança, eu não tinha aí um peito grande, né? Não tinha seios fartos. E eu queria ter seios fartos. Então, na adolescência, eu me lembro que falavam, se tu tirar a pelezinha do ovo e colocar no seio, o seio cresce. Eu me lembro que eu, mesmo depois do início ali da internet, eu já procurava algumas coisas, creme que faz o seio crescer, enfim. Lá, nessa fase, eu queria ter seios maiores. E uma coisa que eu me lembrei, o médico lembrou, esse médico que eu escolhi para fazer a cirurgia, ele tem registro que eu me consultei lá em 2008, que foi o ano que a minha filha Alexia faleceu. Já tem vídeo aqui também, onde eu compartilho o luto da Alexia. E eu me lembro que na terapia, curando, né, tipo no processo de cura da morte dela, eu falava desse desejo de colocar silicone. Mas naquela época eu ainda não tinha começado no meu processo de autoconhecimento, eu nunca tinha ouvido falar de autoconhecimento, eu simplesmente tinha essa vontade, achava que eu tinha que ter os seios maiores, e gostava da ideia de botar silicone. Só que depois da gravidez da Alexia, o meu seio ficou pequeno, como era, só que quando a Alexia nasceu, o meu seio ficou bem farto. Eu experimentei seios grandes na amamentação e eu fiquei chocada com o tamanho que o meu seio poderia ficar. A gravidez da Alexia, da minha primeira filha, eu fiquei com o seio coisa mais linda. Daí tinha aquela covinha aqui, tinha aquele volume todo, né? Agora não enche a mão. Tinha aquele volume todo e nossa, que coisa mais linda. Beleza. Fiquei muito feliz, porque naquela época eu não gostava do meu seio pequeno, né? E aí o tempo foi passando, passaram-se 2008, 2018, aí, enfim, casei, tive minhas duas filhas. Na gravidez meu peito não cresceu muito, mas eu amamentei elas, então parece que quanto mais amamentava, menor o meu peito ficava, né? Mas eu desencanei dessa ideia do silicone. E logo depois da separação do pai das minhas filhas, a Sofia tinha 4 meses só, eu comecei no processo de autoconhecimento, porque logo em seguida eu quebrei o meu negócio de confeitaria, que já tem vídeo aqui no canal também,
E a partir daquele processo de autoconhecimento, de mergulhar muito dentro de mim para entender quem eu era, crenças, gostos, o tipo de vida que eu queria ter, eu me afastei demais dessa ideia do silicone. Só que nesse início do autoconhecimento, eu ainda usava sutiã com bojo, eu usava aquele sutiã bojo, não, bolha, porque o bojo não fazia nem cosquinha, né? Era aquelas ondinhas, né? Bolhas, tops com volume. Então eu nunca que eu ia usar uma roupa, uma blusa sem sutiã, em hipótese alguma, porque sei muito pequeno, então bora colocar umas bolhas, negócio aqui. Então nessa época eu não tava encanada na coisa do silicone, mas eu ainda usava sutiã de bolha, de bojo e tudo mais. Beleza, fui vivendo o processo de autoconhecimento, o tempo foi passando, fui mudando a alimentação, fui começando a fazer exercício, fui começando a cuidar da minha vida, ler mais, estudar mais e fui mudando, né? Meu foco total era em mudança da minha vida financeira. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu também, tipo, que foi um período antes, né, que eu ainda não pensava mais no silicone. Foi um período que eu vivi 1 ano com uma mala, pra lá e pra cá, só pensava também em passear, em conhecer restaurante, café, shopping, cinemas, pedalar, enfim, eu tava com muito foco nesse lifestyle. E aí, foi nesse período que eu voltei de São Paulo, parei num hostel de Balneário, já contei isso também, que eu fui no barzinho sozinha, tomar uma cerveja sozinha, e eu reencontrei, no caso, o pai da minha primeira filha que faleceu, e a gente ficou juntos, né? Ali a gente começou um processo pra ficar juntos. E depois que eu casei, porque daí a gente foi morar junto, ele me convidou pra ir morar na casa dele, a gente até tentou essa ideia, mas eu amo Balneário, sempre gostei muito de Balneário. E ali, quando eu casei, a minha cabeça mudou. Então ali a gente mudou o foco pra reforma da casa, aí as coisas... Eu tava tentando entender quem eu era agora dentro daquela relação, que não era mais sozinha, né? Ah, quero ir, vou pra cá, vou pra lá. Ah, não, agora é o meu marido, é o universo dele, é a família. E aí foi um processo ali que foi quando meu guarda-roupa começou já a fazer uma bagunça, porque até então tava bem alinhadinho. São Paulo era preto, branco, jeans, unha vermelha, batom vermelho. E ali eu fui começando a passar por um processo de mudança, né? E quando a gente muda do lado de dentro, naturalmente a vida muda do lado de fora. Porque quando eu tava em São Paulo sozinha, eu tava trabalhando essa questão do feminino, eu tava trabalhando essa questão de trazer mais leveza pra minha vida, porque eu tinha muito forte a energia do masculino, eu era uma pessoa extremamente empreendedora, só pensava em trabalho, trabalho, trabalho. Eu não sabia nem o que me dava prazer, então em São Paulo foi um momento assim que eu achei que eu ia trabalhar mais, e foi lá que eu aprendi a desfrutar mais da vida. Então foi lá que eu comecei a trabalhar mais essa energia feminina pra me conectar com a leveza, pra conversar com as pessoas, pra pedalar no Parque Ibirapuera, pra ir nas cafeterias. Então eu comecei a fazer um exercício em São Paulo de parar de trabalhar às 6 da tarde, porque até então eu trabalhava até 11h30, meia-noite, de tanto que eu amava e gostava muito de trabalhar. Então, nesse processo de trabalhar a minha energia feminina, né, eu percebia que eu era muito invisível quando eu saía, né, porque eu saía sozinha, ia pro pagode, pro samba sozinha quando eu morava lá, e era como se os homens nunca me enxergassem assim, porque realmente, assim, eu por mais bonita que eu me acho, e eu me achava na época, assim, agora eu tô me achando estranha, mas na época eu me achava bonita, era muito interessante, porque eu não chamava atenção, justamente porque masculino com masculino se bicam, né? Então eu fui trabalhando feminino e eu fui me abrindo também pra viver mais relacionamento, aí eu comecei a conhecer outras pessoas e isso foi mudando do lado de fora a minha questão de relação, porque a energia feminina é a energia dos relacionamentos, a energia que abre pra receber amigos, visita, né? Coisa que eu era muito fechada. E em consequência desse trabalho interno da energia feminina, eu acabei, né, manifestando também um relacionamento afetivo. E dentro dessa relação foi o momento também de eu ver se eu tava curada das minhas inseguranças, porque eu já contei pra vocês que no passado eu era muito ciumenta, eu era muito agressiva, verdade, com palavras, de avançar na pessoa, de não respeitar o espaço do outro, de ficar fiscalizando tudo. Eu era muito insegura, inclusive com o meu marido atual lá na primeira relação.
Então era o momento de eu saber se todo esse meu trabalho interno de autoconfiança, de insegurança, de medo, de ser traída, se tudo isso tinha realmente se resolvido, né? Se eu estava curada. Entrei nessa relação e percebi que eu estava muito tranquila, que eu era uma pessoa totalmente diferente e que esse trabalho interno de autoconhecimento, de aprender com as outras relações, tudo que eu tinha feito de ruim, eu tinha melhorado. Só que daí eu percebi em determinado momento que eu comecei a querer me sentir mais bonita. E foi nessa época, depois do casamento, que eu coloquei unhas de gel, eu botei cílios, e eu comecei a ficar mais vaidosa. Por um lado, eu achava que isso era natural, por conta desse trabalho com a energia feminina, que é essa energia de se cuidar, né, enfim. E aí veio a ideia do silicone. Vou realizar esse desejo de lá atrás de colocar silicone. Só que nessa época eu já não usava sutiã, eu já não usava nada com bolha, com bojo pra fazer volume. Eu já estava super confortável com os meus seios pequenos. Inclusive, achando lindos os meus seios pequenos. Inclusive, os meus seios são lindos. Um dos médicos que eu consultei antes de escolher o médico, ele falou: seus seios são bonitos. E são mesmo, meus seios são lindos, né? E aí eu fui aonde eu entrei meu primeiro conflito. Porque assim, eu já tava num momento da minha vida que eu já achava meus seios bonitos. Eu me lembro que no relacionamento anterior a esse casamento, que eu tive um namorado entre o divórcio do pai das minhas filhas e o meu casamento atual, eu tive um namoro. E eu fui na Praia do Pinho, que é uma praia que tem aqui em Balneário Camboriú, com o meu namorado da época, que é uma praia que você só pode entrar sem roupa. E eu não me senti nem um pouco desconfortável, não fiquei comparando, porque eu tenho seio pequeno. Não, nessa época eu já tava super bem com meus seios pequenos. Eu já tava muito confortável. E eu nunca fui essa pessoa, porque tem gente que coloca silicone e tem muito desconforto com os seios pequenos. A Dani, da adolescência, tinha demais, né? De usar bolha, bojo, tudo que pudesse eu botava. Se eu pudesse botar uma laranja pra fazer volume, eu botava. Mas naquela época ali, eu já era muito bem resolvida. Então eu nunca fui a pessoa que tinha problema de tirar a roupa na hora do sexo por causa dos seios pequenos. Eu não tinha problema do bico, porque eu tenho muito bico, né? Do bico apontando por causa dos seios pequenos. Eu não tinha mais problemas de usar uma roupa colada e não ter volume nos seios e não fazer questão nenhuma de botar um sutiã ou alguma coisa pra fazer volume ali. E ali eu fiquei pensando, nossa, mas por que botar silicone se eu gosto dos meus seios pequenos? Qual o sentido de voltar essa ideia do silicone se eu estou super confortável com os seios pequenos? Aquilo ficava muito me encucado. Só que daí eu lembrei dos seios que eu tive quando a Alexia nasceu. Porque quando a Alexia nasceu, a barriga foi pra dentro e o peito saltou pra fora. E foi aquele peito, lindo, lindo. Eu me achava maravilhosa de seio grande, assim. Nossa, às vezes eu tava toda suja de leite amamentando, mas eu achava tão lindo, tão lindo, tão lindo. Nossa, ficou muito lindo meu seio na gravidez da Alexia. E aí, como o processo de autoconhecimento é esse questionamento interno, né? Não é questionar o que as pessoas acham, mas o que a gente acha, por que a gente tá tomando determinadas decisões, por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo? É pra gente? É pro outro? Né? É baseado em alguma coisa, um bullying que sofreu na infância? Então, entender por que a gente faz essas escolhas. E daí, quando eu decidi botar silicone, veio essa questão, nossa, tu já vive bem com o teu seio pequeno, tu não tem mais conflito com o teu seio pequeno. Mas eu também acho bonito o seio grande. Então, eu entendi que naquela época, que foi lá uns 2 anos atrás, eu entendi que eu ia colocar silicone não porque eu odiava os meus seios pequenos, mas porque eu também achava muito bonito os meus seios maiores, tá? Então, era justamente por isso. Não era por ódio do que eu sou, do que eu tinha. Beleza. Comecei o processo de dar entrada, já fui direto nesse médico, porque eu já tinha consultado com ele em 2008, mas eu não lembrava disso. E aí, fiz a consulta, fiz todos os exames pré-operatórios para fazer a cirurgia e deu um problema na minha coluna. Então, eu fiquei muito mal, assim, porque eu tava bem empolgada, mas graças a Deus aconteceu isso. Tem um versículo que me rege, que é: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Se é todas as coisas,
É todas as coisas, não é algumas coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. E aí, eu fiquei muito mal. Eu me lembro que eu fui mostrar os exames e recebi aquela notícia de um envelhecimento precoce na cartilagem da minha coluna, que a minha coluna ela tava de uma pessoa de mais idade, enfim, que não tinha como regenerar essa parte da coluna, enfim. E aquilo ali me deixou muito mal, muito mal. Eu me lembro que eu falei pra Magda, minha assistente, eu falei, Magda, e aconteceu isso, chorei. E aí eu fiquei um pouco chateada, né? Porque eu falei, porra, tipo, eu tento fazer tudo certo, por que algumas coisas têm que acontecer comigo? Mas aí depois eu lembrei, todas as coisas cooperam para o bem. Ali na frente a conta fecha. E daí eu decidi dar um passo pra trás nesse rolê da cirurgia, porque eu comecei a sentir muitas dores na coluna, tive que fazer quiro, passei por vários médicos, consulta, enfim, pilates, vários processos pra resolver uma dor horrível que eu sentia na coluna. E dei um passo pra trás. E na medida que eu ia vivendo o casamento, eu também ia praticando o autoconhecimento no meu dia a dia, observando minhas inseguranças, os meus porquês de fazer determinada coisa. E nessa época, eu decidi voltar pro Instagram. Eu já não tinha Instagram quando eu casei, eu já tinha saído do Instagram. Quando eu tava em São Paulo, tudo, eu já tava sem. Quando eu cheguei, eu tinha, mas aí eu fiquei um tempão sem. E ali, quando eu voltei, e aí foi quando eu decidi sair de novo, que eu percebi que eu tinha voltado pro Instagram. Não é legal admitir isso, tá? Mas autoconhecimento é a gente conhecer por que a gente faz o que a gente faz. É de fato parar de apontar os culpados e se responsabilizar, ter coragem de se ver como a gente é, né? Conhecer quem a gente é. E ali nos meus processos terapêuticos, que eu gosto muito de usar a escrita terapêutica para colocar para fora o que tá dentro de mim, saiu que eu tinha voltado pro Instagram para mostrar para as pessoas, infelizmente foi por uma questão de ego, mostrar para as pessoas do meu passado que, tipo, riam de mim, debochavam de mim, quando eu comecei a me afastar para estudar, para aprender sobre investimentos e tal, fui um tempo motivo de chacota, né, riam dos vídeos que eu fazia, enfim, foi para mostrar que eu tava bem, foi uma questão de ego, ali eu vi que eu tinha voltado pro Instagram. Na hora que eu voltei, eu não tinha essa consciência, mas quando você vai praticando esse conhecimento de si, você vai tendo coragem de se ver, vai descascando algumas camadas e a vida vai revelando aquilo que você tá pronta pra enxergar ou não, né? Primeira fase é a negação, que é igual uma pessoa que é alcoólatra. Ela não assume que ela é alcoólatra, ela fala, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu paro. E ela fica com esse discurso. Enquanto ela fica com esse discurso, ela nunca tem como se recuperar, porque o princípio da mudança é assumir, olha, eu faço isso aqui porque eu sou alcoólatra. Por que eu sou alcoólatra? Aí você começa a investigar. Eu bebo por causa de uma falta lá atrás, e aí ou por causa de uma tristeza que eu sinto, ou porque eu não quis chorar o luto de uma pessoa, então, ou por causa de uma culpa, então a pessoa faz aquilo por algum motivo que ela só vai poder ver quando ela assume a doença, né? Olha, eu realmente sou alcoólatra. Mas enquanto a gente fica negando o que a gente a gente não tem como mudar. É igual eu ficava falando, eu sou rica, mas na verdade eu não era rica, eu era uma endividada, eu não pagava as coisas. Então a gente tem que ter coragem pra assumir o que a gente é, o que a gente faz. E aí numa desses processos, né, de escrever no meu caderno da gratidão, da escrita terapêutica, saiu ali, né, porque eu estou no Instagram, porque eu tava numa crise de identidade. E eu coloquei pra fora isso, né, escrevi que eu tinha voltado, eu até podia ter procurado isso, né, porque eu nem sabia que eu ia chegar nesse assunto aqui, mas eu devo ter isso escrito em algum lugar ali, que eu até compartilhei no Instagram isso, quando isso veio pra mim, que era pra mostrar pras pessoas que além de eu ter melhorado, eu tinha casado com o amor da minha vida, assim, né, com a pessoa que eu amei desde o início ali, e que a gente se dava muito bem, que todo mundo dizia que a gente era o casal feito um pro outro, assim. Então foi por uma questão de ego. E aí nesse processo de assumir que aquilo, o problema não era o Instagram, o problema é por que eu estava lá. Esse era o problema. Hoje eu estou lá, mas com outra raiz. É a mesma coisa, o problema não é o álcool, o problema é o que tá por trás. Por que você bebe mais do que precisa? Né? O problema não é Instagram pra quem é casado, o problema é quem não sabe usar Instagram, não tem caráter e fica trocando mensagem com outras mulheres. Então não é a ferramenta, não é a rede social, não adianta cortar o lado de fora, tem que tratar dentro. Então ali,
ali eu pude fazer as pazes com isso. Até mandei uma mensagem minha amiga, tu acredita que eu descobri, porque ela também é muito praticante de autoconhecimento. E eu disse, amiga, tu acredita? Porque amiga é isso, né? Quando você pode falar a sua luz e a sua sombra sem ter medo, sem ter que fingir que você é uma pessoa perfeita e tal. Porque quando você encontra amigos depois do processo de autoconhecimento, são pessoas que vão te amar inteira, do jeito que você é. Não é que vai concordar com tudo que você pensa, mas é uma pessoa que você olha e gosta da pessoa. Não porque ela pensa como você, mas porque você gosta da pessoa e não da ideia que você faz da pessoa. Por isso que quando tem alguém que diz assim, eu vou parar de te seguir porque tu escolheu isso. Cara, eu escolhi isso que só diz respeito à minha vida, que tá tudo certo na minha vida, na vida das minhas filhas. E vai tarde, porque eu não quero na minha vida pessoas que querem me moldar para que eu seja algo... Eu não nasci pra atender a expectativa das pessoas, né? E a minha amiga, eu e a Lara, a gente tem essa relação. Eu respeito muito ela, as escolhas dela e ela a minha, né? E enfim, eu falei, amiga, hoje eu tava fazendo meu processo e tal. E aí tu acredita? Ela assim, amiga, vamos combinar, né? Eu acho justo. Leonina maravilhosa, ela assim, eu acho justo, né? Depois de todas as humilhações que tu passou, deboche, não sei o que tem também de vez em quando? A gente não precisa ser tão perfeita assim. Falei, menina, mas olha, eu tô chocada de saber que isso ainda tava dentro de mim. Eu já limpei tanto isso, mas ainda tava ali dentro de mim uma necessidade de provar que deu certo, uma necessidade de provar que eu tava bem, uma necessidade de provar que eu não tava louca, né? Quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, parece que a gente fica meio, né? Então, e aí eu descobri isso e fiquei um pouco chateada. E ali eu descobri também que aquela vontade do silicone lá atrás era pra me ver mais atraente dentro do meu próprio casamento, dentro dos olhares, de repente, do meu marido, né? E quando aquilo veio pra mim, eu falei, nossa, que triste, né? Mais uma vez tomando decisões por questões externas. E ali eu entrei num processo de novo, tava no tratamento da coluna, continuei no meu processo de tratar essa questão do feminino, essa questão que a gente não termina nunca, né? Autoconhecimento. Um dia eu achava lá atrás, eu achava que ia chegar um dia que o processo ia terminar, mas na verdade nunca termina, e graças a Deus por isso, porque hoje eu adoro viver esses processos todos, essas reflexões todas. Eu adoro esse processo de entender as coisas, porque que eu escolho, enfim. E daí, minha gente, nessa revelação, eu falei, nossa, obrigada, Deus, porque isso aconteceu. E nesse processo, eu fui trabalhando internamente também a questão da coluna, de repente estar pegando mais coisa do que eu podia carregar, esse envelhecimento precoce. Talvez eu ainda tava com a vida muito dura, muito leve, tava com uma estrutura muito pesada, porque coluna é estrutura. E comecei a fazer tudo isso. Tanto que quando eu fui numa médica, eu fui num quiro, e nessa mesma clínica do quiro, eu fui numa fisioterapeuta. E aí, a primeira vez que ela me atendeu, eu falei que era terapeuta Theta Healing e tal. Aí eu fui 10 dias depois. E ela falou, nossa, você melhorou muito. Aí eu assim, trabalho interno, tô fazendo o que vocês me mandam, mas eu também tô trabalhando internamente o que pode, emocionalmente, ter somatizado esse envelhecimento precoce, né? Se não foi uma falta de leveza na vida, pegar mais peso do que eu posso carregar, essa questão da estrutura. Então eu comecei um trabalho interno muito grande. Ela assim, nossa, você evoluiu muito. Tanto que agora, um ano depois, eu fui no quiro, porque meu marido tava com dor na coluna, e ele disse, olha, tu nem precisa voltar, porque tu tá ótima. E eu falei, ai, que bom. Porque é isso, quando a gente tem um problema, autoconhecimento também é sobre isso. Quando a gente tem um problema e a gente pratica o autoconhecimento, a gente não vai procurar um culpado. A gente vai buscar respostas dentro da gente pra melhorar aquilo que a gente reclama. Então, o que eu faço. Ok, recebi um diagnóstico, tô com um problema, eu vou trabalhar do lado de fora, tudo que eu puder fazer, mas eu também vou fazer isso do lado de dentro. Beleza, passou o tempo, melhorei, enfim, desencanei um pouco com essa ideia do silicone de novo, e continuei trabalhando essa questão do feminino e tal, e chegou um momento que eu falei, não, eu realmente, assim, eu sou apaixonada pelos meus seios pequenos são lindos, mas eu quero me ver com seios fartos, eu quero me ver com seios fartos, quem pensa, vou botar 500 ml, né? Não. Eu quero me ver com seios maiores, e eu vou colocar por mim, por como eu quero me ver. E aí, decidi começar de novo o processo. Dessa vez eu decidi até ir num outro médico, recomendado por uma prima do meu marido que tem silicone, né? Tem mais pessoas na família dele que tem silicone. Junto com isso, veio os pensamentos, né? Dani, será que você não tá
arrumando uma coisa pra se incomodar, porque assim, o teu corpo tá saudável, você já gosta dos teus seios pequenos, tá tudo bem. Você vai colocar um negócio pra dentro do teu corpo que não é natural, que não é da natureza dele. Você pode correr um risco ali, né, de ter uma contratura, uma doença de silicone. Você tá vendo que as pessoas estão fazendo vídeos mostrando de retirada de silicone. E aí você vai fazer um negócio que as pessoas estão tirando. A minha cabeça trouxe essa informação pra mim, né? Como é que a gente chama quando no marketing isso tem um nome? Objeção. A minha cabeça trouxe essa objeção com esse meu desejo de novo de botar silicone. E aí eu já tinha assistido sim o vídeo da Renata Mainz, acho que é assim que pronuncia, da Evelyn Regli e tal. Fui numa página do Instagram que é sobre as mulheres que tiraram a prótese, que tiveram problemas com a prótese. Porém, todavia, entretanto, praticar o autoconhecimento é pensar com a própria cabeça e não com a cabeça dos outros, né? Eu não gosto muito do efeito manada, porque o silicone lá atrás, muitas pessoas foram nesse efeito manada, né? Ai, vamos botar, vamos botar, vamos botar. Não se tinha muitos experimentos dos efeitos colaterais dessa escolha do silicone, então não tinha tempo suficiente para as pessoas terem problemas com a prótese. Então, no início, muita gente colocou, talvez pelos motivos que a Dani lá atrás do passado, que botava sutiã com bolha, que botava o negócio da casca de ovo no seio, colocaria, porque não gosta do seio pequeno, né? Que não quer, e por uma insegurança adolescente, né? E eu, como eu falei, não gosto do efeito manada. Vou fazer porque todo mundo tá fazendo, ou vou deixar de fazer porque eu vou tirar porque todo mundo tá tirando. Eu não gosto disso. Então ali eu comecei a trazer pra frente, pra cima, fatos. Contra fatos não tem argumentos. Ok, existe um Instagram com muitas mulheres que tiraram. Existem pessoas na nossa família ali que tem silicone 10 anos e nunca tiveram problema. Aí, dentro da internet, eu acho que eu vi uns 4 ou 5 mulheres que fizeram vídeos falando que tiveram problemas com a prótese. E aí eu questionei minha cabeça, ok, mas quantas mulheres que têm silicone e que nunca tiveram problema com a prótese? Famosas também, que a gente ia saber se tiveram que tirar. Então a gente vê que tem várias mulheres, tem a Poca, tem um monte de famosas ali, Graciane, um monte que nunca tiveram problemas, várias meninas que nunca tiveram problemas e que não foram no efeito, todo mundo tirando, vou tirar também. Não, vou tirar se tiver um problema, ok, vou tirar. Mas tem muita gente que não tirou, teve muita gente que nunca teve problema. E aí, junto com isso, eu tenho muitas clientes, assim, que a gente acaba ficando muito próxima, de mentoria, muito íntima. Eu tenho uma mesmo que ela já fez várias cirurgias. Ela já fez barriga, já fez cirurgia no rosto, já fez peito, já fez um monte. E aí eu comentei com ela, assim, sobre isso, porque ela é da área também. E aí ela falou assim, Dani, de todas as cirurgias que eu já fiz, a de silicone é a mais satisfatória. Foi a que mais me fez eu me sentir bem, foi a que mais me trouxe, assim, um up, assim, um negócio. De todas as outras, essa foi a mais significativa, até mais do que a da barriga, de todas, assim, foi a mais. E nisso, eu fui chegando no meu campo outras mulheres que tinham prótese, que não tinham problema, na academia também. Uma que fez formação de Reiki comigo, depois a gente se reencontrou na academia. E aí ela falou que já tinha colocado 3 vezes, aí eu pensei que tinha dado problema, não, porque eu botei, aí achei pequena, aí troquei, aí depois não sei o que deu ali, que ela trocou de novo, mas tipo, nunca teve problema com a prótese. E começou a surgir no meu campo a outra polaridade, porque sempre existe, gente, a outra polaridade. A gente tem que aprender a analisar, né, pra não ir no medo. Ai, meu Deus, todo mundo tá tirando, todo mundo... Medo. Eu não gosto de agir no medo, sabe? Eu gosto muito da ideia de agir no amor, agir com consciência. Então, eu comecei a ver que, ok, tinha muita gente que teve muita gente que teve problema na prótese, teve muita gente que tirou, mas teve muita gente que nunca teve problema, que talvez um dia vai ter, mas que tá tudo bem e que continua com a prótese. Então não foi todo mundo que botou, todo mundo teve que tirar. Não, tem muita gente que ainda vive com a prótese. Então eu comecei a observar, tanto em clientes quanto nas pessoas da academia. Aí tem uma senhorinha lá, dona Lúcia, nossa, ela é uma querida, assim, me abraçou como filha, assim, dentro da academia,
conversou muito, a gente sempre conversa, e ela já é uma senhora, já tem 2 filhas adultas, assim. Aí comentei com ela, aí ela assim, ai, menina, faz, é bem tranquila, minhas 2 filhas fizeram, já tem 10 anos, tá tudo bem. Então a vida também foi me trazendo outras pessoas que tá tudo bem, que não tiveram problema. Porém, todavia, entretanto, eu preciso assumir uma responsabilidade, um risco, porque a partir do momento que eu decido, tipo, eu tô aqui de boa, né? Eu escolho trazer algo pro meu corpo que não é da natureza dele, né? Que ele vai criar ali uma cápsula em volta da prótese e tal, eu posso ter um problema. Eu posso vir, né? E aí eu vou ter que arcar com as consequências de dizer, olha, Daniela, você foi consciente dos riscos, consciente de que poderia dar um problema, poderia não dar nada, como um monte de gente que tá há mais de 10 anos e nunca teve problema com a prótese. E aí eu comecei a fazer um interrogatório com as pessoas que tinham prótese. Ah, você se sente mais cansada? Você se sente indisposta? Porque daí eu fui pegando os sintomas dessa doença de silicone e as questões de silicone. E comecei a perguntar para as pessoas, você se sente assim? Você se sente assado? E tem várias pessoas que estão lá na academia, estão fazendo exercício, estão se alimentando e que é tipo, cara, estão no reiki, estão fazendo meditação e a vida segue ali, e porque o corpo, ele isola a prótese dentro do corpo, né? Com aquela camada ali que forma em volta da prótese e tal. Aí, depois de todas essas informações que chegaram pra mim, eu decidi colocar o silicone, né? Decidi, bom, Dani, você tá consciente que você pode sim arrumar um negócio pra tua cabeça, mas assim, vamos combinar, garota? Você já fez tanta cirurgia de emergência, de negócio que deu ruim, né? Eu já operei um cisto que estourou do nada, eu tava prontinha pra ir pro samba. O cisto vai lá e se estoura todo, dá uma hemorragia interna, tive que ir pro hospital fazer uma cirurgia de emergência. Recentemente tive um negócio com apêndice, uma inflamação na trompa, fui lá, tive que fazer uma cirurgia de emergência. Na cesárea, a médica cortou a alça do meu intestino, tive que ser transferida para um hospital que tivesse UTI para fazer uma outra cirurgia de emergência. Eu falei, toda hora eu tenho que estar no perrengue por causa de uma cirurgia de emergência, tô cheia de marca e cicatriz por causa de problema. Eu falei, quer saber? Dessa vez eu vou me permitir fazer uma cirurgia que não vai ser de emergência, vai ser para uma satisfação pessoal, vai ser para uma satisfação emocional. Eu vou programar toda a minha agenda para poder fazer essa cirurgia tranquila, porque se tem uma coisa que eu quero para minha vida é viver mais tranquila, porque eu tô tão cansada de fazer tudo às pressas, tudo na minha vida parece que é sempre assim, tipo, sabe, correndo uma coisa. Eu vou deixar o meu trabalho adiantado e eu vou me permitir descansar esse período que eu colocar silicone, assistir série, dar esse tempo que o meu corpo precisa, fazer algo, né, que vai fazer com que eu me sinta melhor, com que eu me sinta mais feliz, pelo menos eu acredito que isso pode acontecer. Como eu digo, né, a minha dúvida é, ok, você não tem problemas com peito pequeno, você não usa sutiã, nada, isso aqui é um top que eu comprei na Yukon, inclusive todo de renda. Eu sei que aqui com o top parece que eu tenho mais seio do que eu tenho, né, eu até vim assim pra mostrar pra vocês, eu não tenho muito seio não, tá? Eu vou botar ó, pra vocês verem como fica na roupa. Vocês já viram vários vídeos aí, né? Ó, essa é a quantidade de seio que eu tenho. Porque o preto, ele disfarça bastante, né? Como é renda, dá a sensação de que é muito. Mas, ó, esse é o tamanho do meu peito. É bem pequeno, bem pequeno. E aí tinha uma questão do bico, né? O meu bico é muito grande. E aí o médico perguntou se eu queria diminuir o bico. Só que como se eu diminuir o bico eu vou perder a sensibilidade, e eu sinto prazer, muito prazer nos seios, eu decidi não operar o bico, vou botar um negocinho daquele de silicone, né, no seio novo. No seio novo não, é o mesmo seio um pouquinho mais avantajado, né, o meu seio não vai sair pra entrar outro, o meu seio vai continuar aqui e eu vou ter um outro seio junto, né, então é um seio potencializado, não quer dizer que eu tô, né, mas claro, o formato nunca mais vai ser esse peito e tal que eu tenho agora. Então, falei, bom, eu já tive muito internado, eu já tive muito correndo risco, por coisa que eu não pedi, por coisa que eu não... Então agora eu vou fazer isso pra mim, como forma de merecimento e fazer alguma coisa que vai fazer com que eu me sinta bem. Então, analisei tudo isso, refleti muito se eu ia fazer esse diário de silicone e contar os meus porquês e a minha forma de decidir tudo, desde consulta, o que eu comprei pra cirurgia, porque eu vejo muita gente ser atacada na internet porque decidiu fazer algo que só diz respeito ao próprio corpo e pessoas dizendo, porque você vem influenciar a cirurgia plástica. Não, gente, eu não estou influenciando ninguém a fazer nada. Eu quero acreditar que eu falo com o público adulto e que consegue pensar com a própria cabeça, sabe?
Eu quero acreditar que eu falo com pessoas que têm autonomia, né, sobre a própria vida, para decidir, e também autonomia para respeitar o que o outro, o que o coleguinha escolhe fazer, que não diz respeito à vida de ninguém, porque cada corpo, né, meu corpo, minhas regras, seu corpo, suas regras. Então aquele rolê, não gosta de tatuagem, não precisa criticar quem faz, só não faz no próprio corpo, tá tudo certo, né? Não precisa achar que a gente tem o direito de mandar no que o outro faz e o que o outro escolhe para a própria vida. A consequência vai vir sempre pra gente, né? E seja lá o que a gente escolhe, se a gente raspa a cabeça, se a gente faz uma tatuagem, qualquer coisa que a gente traz como adulto pra nossa vida, é a gente que responde por isso, né? Então, gente, eu tinha esse conflito, mas aí eu disse, não, assim como eu não sou influenciável, tipo, tá todo mundo botando, vou botar, ou tá todo mundo tirando, não vou colocar porque tem tá todo mundo tirando, não, todo mundo é muita gente, tem algumas pessoas que tiveram problemas, tem muitas pessoas sim que tiveram problemas, mas tem muita gente que não teve problema nenhum, tem um monte de gente que tá vivendo super bem. E se ali na frente eu tiver algum problema, eu tenho uma opção, vou tirar, né, tiro a prótese, vou ficar com uma cicatriz, e cicatriz só mostra experiência, coisa que a gente realizou, coisa que a gente passou, coisa que a gente viveu. Cicatriz faz parte da vida, né? Então eu tenho uma cicatriz no meio da barriga, do nada, aqui por causa de uma cirurgia de apêndice, e tá tudo bem, não vou suavizar, não vou tirar, não vou remover, porque foi algo que aconteceu na minha vida. A gente tem cicatrizes na alma, a gente vai ter muitas cicatrizes na vida, porque cicatriz só acontece na vida de quem tá vivo, né? Quem não faz nada não tem cicatriz, porque não se arrisca nada, nunca erra, nunca erra, mas também nunca acerta, né? Nunca vive nada de bom, porque tem medo de errar. Então eu não sou essa pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu estou aqui nessa vida para viver essas experiências terrenas, também dentro de um corpo terreno, sei que sou um espírito, enfim, uma alma que tá limitada aqui dentro de um corpo. Então, talvez eu me arrependa dessa decisão ali na frente, talvez, mas eu prefiro ter alguns arrependimentos da vida do que ficar pensando, e se eu tivesse feito? Como eu teria me sentido? E se eu tivesse isso ou tivesse aquilo? Como, sabe? Então, hoje, eu acho que eu estou no momento certo, inclusive disse Deus, se não for agora, por favor, né, que venha mais alguma questão, para que tudo fique bem, né, para que dê tudo certo, enfim. Tô com um pouquinho de frio na barriga, porque uma coisa é uma cirurgia de emergência, tu não tem tempo para pensar em medo, tu tem que fazer, né? Mas eu sinto que é o que eu preciso fazer nesse momento da minha vida. E essa mudança que vai acontecer no meu corpo, do lado de fora, e tá acontecendo, né? Eu ainda tô no processo do cabelo. Agora a gente, depois da recuperação do silicone, a gente tá marcando de ir pra São Paulo, comprar roupa no Brás. E aí quero também dividir toda essa nova fase com vocês dessa construção desse guarda-roupa do lado de fora. Então, assim, tem muita coisa acontecendo de mudança agora do lado de fora, que é um reflexo de todo esse trabalho interno, de toda essa mudança que aconteceu do lado de dentro. Então, acho que eu também hoje me sinto mais madura para vir aqui contar sobre uma decisão que eu escolhi pra minha vida, e também ser criticada por isso, né? E tenho maturidade hoje para, tudo bem, quem não gosta, tá tudo certo, quem é contra, não sei o quê. Sei que vai ter um monte de gente, já viu os vídeos da fulana, já viu o vídeo da Evelyn, já viu o vídeo, já vi gente, um monte de vídeo. Já vi que também tem pessoas que tiraram a prótese que não foi por doença de silicone, foi por erro médico, como o caso da Evelyn, não foi a doença de silicone, foi um médico que puxou mais pele na hora da cirurgia do que deveria puxar, né? Então, por isso ela teve problemas, né? Por conta de estar com uma pele muito esticada e teve problema na cicatrização, tudo. Então, eu estou indo consciente dos riscos, consciente das possibilidades, do que pode nunca acontecer e ficar tudo bem. Se lá na frente tiver contratura, trocar enfim, gente, eu vou ter que lidar com o que vier depois disso. Mas o fato é que eu decidi dar esse passo, decidi colocar a prótese e lidar, né, com o processo aí da recuperação. Então eu tô muito cansada, porque eu encerrei ali a minha agenda de mentorias, então eu tenho alguns meses que eu não pego novas mentoradas de YouTube,
e estava finalizando mentoradas ainda que começaram ano passado. Então, para poder pausar esse período, como eu trabalho por conta, né, sou minha chefe, eu que organizo os vídeos e tal, eu tive que me dedicar muito para esse processo, para finalizar essas mentorias, para organizar também produto que ia ficar em aberto para vender e tal, para poder pausar tranquila. Então, e é um rolê assim, porque além da rotina normal, é muito exame que se faz, é consulta, é coisa que a gente compra pra cirurgia, é o pijama, é o chinelinho, um monte de coisa que eu vou contar tudo pra vocês. Eu vou contar todo o meu processo aqui com vocês, compartilhar com vocês as minhas escolhas, que foi muito legal. Eu queria ter feito vlog cada vez que eu ia no shopping comprar uma coisa, mas eu comprei coisas muito picadas e sempre muito correndo. Então, assim, eu tô muito cansada por conta de ter que adiantar e organizar toda a questão do trabalho para conseguir pausar tranquila, para me dar esse período de descanso tranquila. Então, esse foi o meu processo e todas as coisas que eu analisei, que eu parei para pensar antes de decidir, antes de chegar e bater o martelo, vou fazer, né? A cirurgia já tá toda resolvida, a cirurgia já tá paga, já compramos todos os remédios hoje que tinha que comprar. Já fui no anestesista, já peguei a carta do anestesista, já fizemos reserva no hospital. Então tá tudo encaminhado, né? Claro que nesse vídeo eu já operei. Eu tô aqui a Dani do passado dizendo que a Dani do futuro operou, deu tudo certo, tá maravilhosa, tá ótima, tá em casa, vamos profetizar que ela tá sem dor, que ela tá feliz com o resultado e que ela teve uma recuperação super tranquila e que foi tudo bem e ela tá muito feliz e ela tá muito satisfeita e ela tá muito descansada, porque ela tá precisando descansar. Então vamos profetizar que a Dani do futuro, né, e enfim, que aconteceu o melhor pra ela. Apesar de dar um medinho, assim, um negócio de, ai meu Deus, né? Ai, que medo, se eu der, né? Enfim. Eu ia falar tudo nesse vídeo, como vai ser a técnica que vai ser usada pra colocar minha prótese, o tamanho, enfim. Mas eu vou fazer um vídeo depois desse pra contar pra vocês o processo, então, de escolha de médico, de prótese, de consulta, preço de consulta, pra deixar tudo bem detalhado. Eu só vou fazer, por último, o vídeo de quanto foi o total da cirurgia, porque tem que esperar passar a cirurgia pra saber se teve que pagar adicional de hora no hospital, se foi exatamente o que eles passaram lá no hospital, se teve que pagar alguma coisa a mais, porque eu tive alguns imprevistos que eu não contava. Por exemplo, na anestesista, 2.000 anestesista, mas aí eu achava que estava incluso a consulta com anestesista. Não, teve que pagar mais 350 do anestesista no dia da consulta, fora os 2.000 da cirurgia. Então tem umas coisas assim que tipo, caramba, né, umas surpresinhas que por isso também eu quero fazer esse diário do silicone da forma mais real possível, tanto compartilhando inseguranças e assumindo que lá atrás talvez eu fosse botar pra me sentir mais bonita, enfim, nos olhos, né, do meu marido, já que eu tava feliz com o meu seio pequeno, e contar todos os imprevistos financeiros e todos os processos, a escolha do médico, todos os preços com mais transparência possível, tá? Pra preparar, prevenir, esse é o papel da blogueira, passar pelo negócio para que as pessoas não precisem passar, para que as pessoas não precisem, que elas vão mais preparadas pro rolê, né? Então é isso, minha gente. Começamos o Diário de Silicone por aqui. Esse foi o vídeo da tomada de decisão, como que eu cheguei nessa decisão, né? E por um lado eu fiquei muito feliz de ver que eu fui nesse médico há 16 anos atrás. E que aquela menina lá, a Dani, de 2008, nós estamos em 2024, nossa, 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16 anos atrás, ela não tinha condição, era um sonho dela fazer isso, e um sonho muito distante, né, muito distante. E com certeza se ela colocasse lá, naquele momento lá, ela colocaria pelos motivos talvez errados e era mais influenciável, né? E outra coisa que eu quero deixar claro também, né? Eu sou uma mulher de 40 anos, né? Não tô no momento da minha vida de fazer coisas porque todo mundo tá fazendo. Então eu tô indo, gente, pra esse rolê consciente do que pode acontecer, do que não pode acontecer, do que pode, né, ficar tudo bem, mas estou indo consciente, sem culpar ninguém, não é falta de informação.
Então eu tô indo realmente analisando todos os prós e contras, tá? Então isso é um rolê importante também. Ai, mas é isso, então que venha o diário de silicone, que seja tudo tranquilo, mas também se não for eu vou falar, se tiver muita dor eu vou falar, então tudo eu pretendo dividir aqui com vocês, tá bom? Então gratidão pelo carinho, obrigada por estarem aqui. Se vocês estão com alguém que estão vivendo o processo da cirurgia, né, e quiser compartilhar esse diário com essa pessoa, eu acho que pode ajudar essa pessoa. Se você não tem vontade de colocar prótese, tá tudo bem. Se você teve problema com a sua prótese, eu entendo a sua necessidade de aflitar, olha, eu tive isso, tive aquilo, né? Infelizmente, né, eu sinto muito porque tem casos que acontece mesmo, mas tem muitos casos que não acontece nada e que dá tudo certo. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, certo? Então se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho os meus rolês, minhas experiências, minhas reflexões, todos os meus processos, clique em gostei, que é uma forma de eu saber, se inscrevam por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos.